E finalmente o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ofereceu denúncia ao STF contra Bolsonaro e mais 33 acusados de tentativa de golpe de Estado. A pena máxima de prisão do Bolsonaro pode chegar a 43 anos. E logo depois da denúncia, Flávio Bolsonaro fez essa publicação. A tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia que não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Será? Em primeiro lugar, é importante dizer que boa parte das acusações vieram da delação premiada do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, uma pessoa, portanto, muito próxima do ex-presidente. Mas toda delação tem que vir acompanhada de provas materiais. Eu vou provar para vocês que existem provas robustas da participação do Bolsonaro na tentativa de golpe. Algumas dessas provas, segundo a denúncia do Paulo Gonet, foram gravadas e publicadas pelos próprios acusados. Por exemplo, como no dia 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro, na Avenida Paulista, disse que não mais cumpriria ordens do Alexandre de Moraes. Assim como em julho de 2022, quando Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para conseguir apoio internacional para a tentativa de golpe. Nessa reunião, a única coisa que ele fez foi atacar o sistema eleitoral. Em 30 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal, a mando de Anderson Torres, fez blitz em todo o Nordeste para impedir os eleitores do Lula de chegarem ao local de votação. Ah, Thiago, mas as blitz aconteceram no Brasil todo, não só no Nordeste. Sim, mas foi muito desproporcional. Só na Bahia foram mais de 1.000 veículos apreendidos. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, esteve presencialmente em estados do Nordeste exigindo empenho nas blitz. A Polícia Federal encontrou no celular de um assessor do Silvinei Vasquez o mapa de votação do Lula no Nordeste para saber aonde as blitz deveriam se concentrar. Logo após a vitória do Lula, os bolsonaristas começaram a incitar os acampamentos em frente aos quartéis, que aliás renderam ótimos memes na internet. E eles tinham a finalidade de pressionar o alto comando do exército a embarcarem na tentativa de golpe. 9 de novembro foi colocado em prática o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Plano que ficou conhecido como Punhal Verde-Amarelo e tinha como coordenador Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Ai, Thiago, mas o Bolsonaro não sabia de nada. Sabia sim. Esse plano foi impresso numa impressora do Palácio do Planalto por Mário Fernandes, ex-secretário executivo da presidência na época do Bolsonaro. E logo em seguida ele registra a entrada no Palácio da Alvorada, que era a casa do Bolsonaro. Ai, Thiago, mas nem tem provas de que esse plano foi colocado em prática. Tem sim, ele foi colocado em prática. A Polícia Federal, por meio de perícias em celulares, descobriu um grupo no WhatsApp chamado Copa 2022, onde o Kids Pretos, grupo responsável pelo assassinato das autoridades, trocava informações sobre a execução do plano. Eles chegaram a se posicionar em frente ao STF para executar o Alexandre de Moraes. Só que o plano foi abortado, porque naquele dia a sessão do STF foi cancelada. No dia 7 de dezembro de 2022, o Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas para apresentar a famosa minuta do golpe, que era um decreto para impedir a posse do Lula e prender inicialmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado à época. Mas o Bolsonaro resolveu revisar a minuta e manteve somente a prisão do Alexandre de Moraes e o impedimento do Lula. Ai, Thiago, mas cadê as provas? Cadê as provas? Essa minuta foi impressa um dia antes da reunião com os comandantes numa impressora do Palácio do Planalto, ao lado da sala do Bolsonaro. Além disso, existem troca de mensagens entre o Freire Gomes, que era o comandante do exército, e o Mauro Cid, onde o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro disse explicitamente que o Bolsonaro havia revisado a minuta do golpe. E essa minuta foi encontrada impressa na casa do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro. E por fim tivemos o 8 de janeiro de 2023, que as imagens falam por si. Bolsonaristas, incitados por suas lideranças, não aceitaram o resultado das urnas e pediram um golpe de Estado. Invadiram prédios públicos e fizeram um quebra-quebra, causando um prejuízo de mais de 20 milhões de reais aos cofres públicos. E é diante de toda essa trama, com provas robustas, que Bolsonaro foi denunciado como chefe da organização criminosa. Afinal, ele seria o principal beneficiário de tudo isso, acabando com a democracia e sendo elevado ao posto de ditador do Brasil.